Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Graças a Deus. Estamos aqui para mais um vídeo, para a honra e glória do nosso Criador. Meu querido, posso te perguntar uma coisa? Que evangelho que Paulo pregava? Que tipo de evangelho o apóstolo Paulo pregava? É bom nós perguntarmos isso, você sabe por quê? Porque 2000 anos depois da cruz, a igreja evangélica hoje, ela afirma que o evangelho ainda não foi pregado e precisa que as pessoas se dê o máximo por causa da pregação do evangelho. Deixa eu perguntar a você. Todos os profetas da velha aliança, a pregação que eles faziam apontava para quê e para quem? Todos os profetas, todos, da velha aliança, todos eles pregavam e apontavam para o juízo que ia acontecer dentro da nação de Israel. Todos os profetas, todos eles apontavam para o juízo de Israel. Então, antes da manifestação do Filho de Deus, como Jesus de Nazaré, todos falavam que iria acontecer um juízo em Israel, que o tempo ia ser restaurado, ia haver uma nova aliança e que Deus cobraria da nação de Israel tudo o que os homens, os sacerdotes e a própria nação de Israel, reconhecida antigamente como a grande meretriz, a grande prostituta, que se misturou com as nações idólatras. Então, eles iriam sofrer a pena do juízo que iria acontecer naquela geração. Então, os profetas, eles pregavam o juízo de Deus. Noé, ele pregou que haveria de acontecer um grande reset no mundo. E qual foi esse reset? O dilúvio. Por isso o nome de Noé, ele quer dizer renovação. Noé, ele viveu antes do dilúvio e depois do dilúvio. O que Noé pregava aconteceu. O que os profetas da velha aliança pregavam aconteceu. E Jesus, Yahshua, ele pregava a mesma coisa. João Batista pregava a mesma coisa. Quando alguém ia lá, só os judeus é que procuravam João para ser batizado nas águas, porque só os judeus cometiam o pecado, que era a transgressão da lei. 1 João 3 e 4. E depois que Cristo, o ressuscitado, ele voltou à eternidade, porque era o próprio Deus, era o próprio Criador, na manifestação do Filho, os apóstolos e discípulos continuavam pregando. Mas eles continuavam pregando. Pedro, Tiago e João continuaram pregando o evangelho da circuncisão. Se você for no capítulo 9, 10 e 11 de Atos dos Apóstolos, você vai entender isso. Quando você chega no capítulo 15, aí ele te dá toda um panorama geral do que estava acontecendo com os discípulos que pregavam o evangelho da circuncisão.
Então, como eles não tinham entendido a manifestação do Filho do homem, ou o Filho de Deus, como Jesus de Nazaré, para dar fim àquele período, àquela geração perversa, pecaminosa, então eles continuaram pregando o evangelho, baseado na lei. Já o apóstolo Paulo, capítulo 9 de Atos, o próprio Eterno, ainda no Cristo ressuscitado, já ressuscitado e glorificado, ele vem ao encontro do apóstolo Paulo. E Paulo se converte, e ali ele é escolhido para pregar, então, o evangelho da graça, conhecido como evangelho da incircuncisão. Mas esse evangelho que Paulo pregava, Paulo pregou de uma maneira plena, ele foi concluído, ele foi feito de uma maneira geral antes de Paulo ser decapitado na grande praça de Roma? Vamos ver isso, não é? Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo, eu vou ler a partir do versículo 17. Fala assim: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Versículo 18. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas qual é o grande problema do chamado crentes religiosos de hoje? Eles não sabem fazer a diferença entre o que é a terra na sua plenitude, como um reino eterno, e a palavra terra se referindo ao mundo habitado da época de Jesus, dos apóstolos e dos discípulos. Quando Paulo está falando que todos eles ouviram, por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Muita gente pensa que Paulo ele não pregou o evangelho da graça ao mundo inteiro. O mundo de hoje. Claro que não. É claro que não. Porque o evangelho da graça, da incircuncisão, ele só ia valer aquela pregação até o juízo acontecer no ano 70 DC. Ah, mas, irmão Alberto, e de lá para cá não precisava mais? Não, queridos. Você vai me entender. Por que que o evangelho da graça em circuncisão precisava ser pregado em toda a terra do mundo habitado da época? De lá para cá não seria preciso mais. Porque tudo ia se resumir em Cristo. Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo. Então, da lei da cruz, do juízo para cá, todas as pessoas teriam consciência de quem é Deus. Eu vou ler daqui a pouco para você. Então, o evangelho da incircuncisão, ele foi pregado naquela época. Naquele tempo, foi pregado a todas as pessoas, as suas palavras, até os confins da terra. Mas, irmão Alberto, foi mesmo? Foi. Você dê uma olhadinha em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 23. Olha só. Se é Paulo escrevendo aos
crentes de Colossenses, ou de Colossos, porque os habitantes de Colossos eram colossenses. Assim como eu moro em Piúma, sou piumense. Quem mora no Brasil, ou nasceu no Brasil, é brasileiro. Então, os crentes de Colossos eram colossenses. Paulo diz aqui, Colossenses 1:23, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi, olha o tempo verbal, foi, já no tempo de Paulo ele está falando foi, ele não disse é e nem será, ele disse foi, já nos dias dele, ele usava o verbo com o tempo verbal passado, a colocação era passado, foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui ministro. Paulo foi ministro, queridos, de qual evangelho? O evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Não é isso que ele fala em Gálatas? Foi para isso que ele foi escolhido? Foi para isso que Deus veio ao encontro dele? Para pregar o evangelho da graça a toda criatura. Mas quem eram esse toda criatura da época de Paulo? As pessoas que viviam na sua época. Os mundos habitados na época de Paulo. Há 2000 anos atrás, não existia Brasil, Estados Unidos, não existia União Soviética, não existia Inglaterra, não existia França, Portugal, como é conhecido hoje. Então, o mundo habitado, Paulo diz aqui, ele diz aqui, ó, foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Que céu era esse? E quais eram as criaturas que habitavam debaixo do céu na época? Era aquele mundo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde tinha 16 nações reunidas, participando ali do dia do Pentecoste. Judeus e gentios era o mundo da época, mas não gentios brasileiros, americanos, franceses, equatorianos, argentinos. Gentios era todos aqueles que estavam fora da comunidade de Israel, mas que viviam na época dos apóstolos, dos discípulos e dos pregadores daquela época. E eles apontavam para quê? Para o juízo, a consumação dos séculos. Então, do juízo para cá, aconteceu isso aqui. Hebreus capítulo 10. Preste bem atenção. Então, se o evangelho da graça tinha que ser pregado por Paulo, e naquela época ele diz que foi pregado sim, depois do juízo, o que aconteceu? Ainda é pregado o evangelho eterno? Não. Ainda é pregado o evangelho eterno? Não. É conclamado. Ele foi conclamado pelo anjo. Depois do juízo, não haveria mais necessidade. Por quê? Porque Hebreus 10. Olha só, preste bem atenção. Eu vou ler a partir do versículo 10, capítulo 10 de Hebreus. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feito uma vez por todas. Todo sacerdote apresentava dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. É como a religião faz hoje, querido. Uma semana tem a campanha disso, outra semana tem a campanha daquilo, outra semana a campanha daquilo. É as mesmas coisas. Você pergunta, irmão, essa semana é campanha de quê? De libertação. E na outra semana, campanha de libertação. E na outra, campanha de libertação.
é os mesmos cultos, as mesmas ladainhas, os mesmos sacrifícios, que nunca podiam tirar pecados. Mas este, o pronome este, é fazendo uma referência a Cristo. Mas este, havendo oferecido para sempre, por isso é importante você entender qual é a nossa situação depois do juízo. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Por que a religião, meu pai? É difícil de entender isso. Daí por diante, preste atenção, daí por diante, depois da manifestação, da ascensão de Cristo, depois que ele cobra todas as dívidas da nação judaica, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 23, você vai ver isso. Você vai ver, daí por diante, ele espera que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica, primeiro diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Depois daqueles dias o quê, querido? Depois do juízo. Diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento. Então acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, porque onde há remissão de pecado, não há mais oferta pelo pecado. E o que as pessoas estão fazendo todos os dias dentro dos alçapões religiosos? É porque eles não entenderam nada do juízo, não entenderam nada do evangelho eterno. O evangelho eterno, ele não é para ser pregado, ele é para ser vivido, porque todas as pessoas hoje têm consciência de Deus. Porque agora a palavra de Deus, as leis do Criador, não está mais em um livro, não está mais num pergaminho, não está mais no escritório, não está mais numa estante, não está mais dentro de uma sala. Agora, as leis de Deus estão dentro da mente da pessoa, está dentro do coração da pessoa. É inútil você ficar buscando o Criador dentro de um templo físico, porque não é lá que está mais. As leis de Deus agora, ela não depende mais do homem, ela não está em poder de homem. A lei de Deus está na sua consciência, está no seu coração. Você só faz coisas erradas se você quiser, porque a palavra, a lei do Criador está dentro do coração do homem. Você pergunta a qualquer pessoa: você teme a Deus? Ele fala sim. Você está com Deus? Sim. Você ama a Deus? Sim. Não tem uma pessoa que diz que não. Então é isso. Aí as pessoas falam: não, eu vou fazer um culto, eu vou fazer uma visita, eu vou fazer uma missão para levar o evangelho, para ver se salva alguns. Querido, salvar de quê? Salvar de quê? O dilúvio já aconteceu, o juízo já aconteceu, o apocalipse já aconteceu. Salvar de quê? Você tem que salvar a sua mente, é de você mesmo, é da sua carne. Você tem que salvar a sua mente, dessa podridão que existe aí, esse fanatismo religioso que existe. Paulo, nos seus dias, ele falou: o evangelho foi pregado a todas as nações, a toda a gente, era da época. Então esse negócio de eu vou pregar o evangelho para fulano, não. Todo mundo tem consciência de Deus. É tanto verdade que às vezes uma pessoa diz que está aceitando a Jesus hoje, amanhã ele está no mundo de novo. Que vocês chamam de mundo. Eu não chamo não, sabe por quê? Porque o espírito da pessoa não cabe a mim, só cabe ao eterno Criador. Então, o importante é isso. Não é essa carne física que para nada presta, e sim o espírito que volta ao Criador, ao Eterno. Eclesiastes 12:7. Tá bom, meu querido? Então, que tipo de evangelho que você acha que você prega? O evangelho
da graça, o evangelho do reino, o evangelho do reino foi pregado por Jesus e seus discípulos. O evangelho da graça foi pregado pelo apóstolo Paulo. O evangelho eterno foi proclamado pelo anjo, um dos anjos que recebeu essa comanda, recebeu essa ordem de proclamar o evangelho eterno. De lá para cá, já era. O evangelho eterno ele é tão bom que ele é implantado na mente das pessoas. Ele não é implantado em uma convenção, não. Ele não é confiado a um homem que se diz pastor, missionário, não. Ele foi confiado a um anjo, e o anjo proclamou em toda a terra que esse sacrifício é eterno, perfeito e para sempre. Graça e paz. Deixa aí na aba dos comentários, continue se inscrevendo no nosso canal, deixa o seu like, é muito importante, compartilhe, tá bom, querido? E faça tudo de acordo com a vontade do nosso eterno Criador. Graça e paz. Amém.